Depois da vitória nas urnas, a presidente Dilma Rousseff anunciou um pacote de medidas para a economia brasileira, o ajuste fiscal. As medidas buscam cortar gastos e aumentar a arrecadação do governo através de impostos. O projeto é visto por alguns economistas como essencial para recuperar a confiança do mercado, garantir novos investimentos e retomar o crescimento superior a 1% ao ano. Há também quem seja contra o pacote de austeridade como única solução. Para os defensores dessa tese, ele pode representar um retrocesso aos direitos sociais. No contraponto dessa semana, vamos falar sobre o ajuste fiscal da economia brasileira. Não saia daí, porque o contraponto já está no ar. O ajuste fiscal foi a forma encontrada pelo governo para retomar a confiança do mercado na economia brasileira. O pacote de medidas de austeridade foi posto em prática através de decretos e medidas provisórias. O corte de gastos vai das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, até as desonerações na folha de pagamento. O governo quer ainda alterar benefícios como a pensão por morte, o seguro-desemprego e o auxílio-doença. Nós vamos conversar com o economista do IBMEC, Mauro Rochilin, e o professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Ricardo Ismael. Rochilin, o que você acha em relação ao ajuste fiscal? Ele é a única forma do governo brasileiro recuperar a credibilidade? Ele é a única saída para a retomada do crescimento? Sim, quer dizer, ele não é uma condição suficiente para a retomada, mas ele é uma condição necessária. O governo tem que mostrar que é capaz de ajustar suas contas, é capaz de não mais gerar déficits primários, tecnicamente falando, é capaz de administrar sua dívida, a dívida não pode ser uma dívida explosiva, e com isso gerar o que você chamou de confiança do mercado no governo. Então, a retomada, eu acredito que passa pelo ajuste fiscal, sim. O governo tem que mostrar que tem contas equilibradas. Esse é um primeiro passo. É uma condição necessária, mas não é a condição suficiente. Outros passos têm que ser dados após. No ano passado, o governo fechou o ano com um déficit de quase 17 bilhões de reais. Quais são as causas de um possível desequilíbrio nas contas do governo? Na verdade, se você olhar a evolução das contas do governo nos últimos anos, você vai verificar que as despesas sobem fortemente e as receitas nos últimos 4 anos não sobem na mesma medida. Durante o período Lula, a gente teve aumento de receitas de maneira substantiva e de despesas também. Nos últimos 4 anos, as despesas continuaram a aumentar mais fortemente e as despesas não. Por que as receitas não aumentaram? Porque o país parou de crescer, esse é um motivo pelo qual as receitas não aconteceram da maneira esperada. O governo tinha até recentemente um programa de desoneração fiscal, dava descontos no IPI de carros, dava reduções em contribuição de INSS por parte das empresas. Isso acabou machucando as receitas do governo e agora, nesse momento, a gente tem as contas de fato desajustadas. Ismael, esse corte de gastos ele está sendo feito no devido lugar? Como conciliar direitos sociais com interesses privados? Veja, eu acho que consenso, pelo menos aqueles que acompanham já há algum tempo as contas públicas no Brasil, que é necessário que haja um equilíbrio fiscal, portanto, é inegável que é preciso, vamos dizer assim, corrigir esse desequilíbrio que o professor também já aqui salientou. Há 3 problemas de natureza política, vamos colocar assim, né? Há um problema de que, na verdade, o discurso da campanha eleitoral, a presidente Dilma não apontou para a necessidade de um ajuste que tivesse que ser feito logo depois das eleições. Portanto, há uma parte, vamos dizer assim, da base social e até mesmo dentro do PT que reage a esse ajuste, porque, de fato, foi, vamos dizer assim, pega desprevenida. Ainda mais que o ajuste está sendo feito pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que de alguma maneira era bem distante dos economistas que conduziram a política econômica no primeiro mandato do governo Dilma. Segundo lugar, há também uma questão de que, historicamente, o Partido Trabalhista sempre resistiu a mudanças na questão dos direitos trabalhistas. Inclusive, na campanha, a própria
candidata dizia que nem que a vaca tossisse, ela iria mexer em direitos trabalhistas. Ora, na questão de fazer agora mudança no seguro-desemprego, do acesso ao seguro-desemprego, abono salarial, pensão de viúvas, está mexendo no direito trabalhista. Eu sei, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o ajuste fiscal ele é necessário, mas existe uma equação política de dizer o seguinte, como será esse ajuste fiscal? É feita a reforma política, todo mundo é a favor da reforma política, até que você vira e na página 2 todo mundo começa a dizer qual é a reforma política que deseja. Aí as diferenças são grandes. Então, o ajuste fiscal não é uma questão ou seja, você vai ter que tentar decidir quem são os que vão pagar mais ou vão ter mais sacrifícios e outros não. Então, essa é uma equação política. Portanto, eu acho que nesse aspecto ainda tem que haver muita conversa, porque nem o PT está convencido que o ajuste fiscal que foi proposto deve ser esse, pode imaginar outras alternativas. A própria base governista também está dividida, ou seja, o governo até agora, embora tenha um ajuste fiscal já na mesa, inclusive em medidas provisórias, ele ainda provavelmente vai ter que gastar muita saliva e sola de sapato, o ministro, para tentar convencer a base governista e o próprio PT a aprovar estas medidas. E há também uma questão, que acho que o professor já colocou, mas eu vou deixar para ele aprofundar mais, é que, na verdade, não basta o ajuste fiscal só para o país voltar a crescer, porque, na verdade, o ajuste fiscal ou as medidas que estão sendo tomadas é um meio para alcançar aquilo que todo mundo quer, é que o Brasil volte a crescer. Você teve um crescimento no ano passado praticamente zero, quer dizer, estagnado, vai ter uma recessão esse ano. Isso é politicamente muito difícil de ser administrado do ponto de vista eleitoral. Ou seja, a questão é, o que é necessário fazer no país para o país voltar a crescer num patamar 3%, 4% ao ano. Ou seja, a gente hoje está com uma crise de crescimento econômico. Eu queria repassar essa pergunta para você, Rochelin. O Brasil, com ajuste fiscal, esse ajuste é o meio ou esse ajuste é o fim? Eu concordo com o Ismael que, sem dúvida nenhuma, é um meio. Ninguém tem como proposta final que simplesmente as contas sejam equilibradas como um fim em si mesmo. Na verdade, é um meio de dar condições à retomada do crescimento econômico. Concordo que tem que se discutir a qualidade do ajuste, quer dizer, por onde se faz o ajuste, quem é que paga a conta, porque o ajuste, no final das contas, significa sacrifícios. Né? Todos vão sair descontentes. E até agora esse sacrifício está equilibrado? A divisão desse sacrifício? Difícil dizer. Eu chamo a atenção para alguns aspectos. Quer dizer, a gente pode dizer que não poderia se diminuir o seguro-desemprego, a pensão para viúvas, porque isso é mexer em direitos trabalhistas. Eu tenho dúvidas disso, tenho dúvidas mesmo. Por quê? Porque, veja a questão do seguro-desemprego. O gasto com seguro-desemprego nos últimos 10 anos disparou. Vou só dar um número para a gente ter noção do que a gente está falando. O governo gastava R$1 bilhão por ano, hoje gasta 13 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o ministério com a maior dotação orçamentária no Brasil é o Ministério da Saúde, gasta 60 bilhões por ano. Nós gastamos hoje 13 bilhões. E o que não dá para... Quer dizer, não é só porque o número é alto, mas o que não se entende muito é o seguinte: como é que um país que assistiu nos últimos 10 anos uma queda vertiginosa do desemprego pode ter um gasto crescente e explosivo do seguro-desemprego? Fica uma dúvida. Se o país está empregando cada vez mais, o número de desempregados é cada vez menor, o que explicaria um gasto desse tamanho com o seguro-desemprego? Alguns economistas chamam a atenção para a rotatividade que está havendo na economia. Ou seja, existiriam interesses escusos por trás desse movimento de rotatividade. A rotatividade seria, enfim, muitas vezes provocada pelo próprio trabalhador para se beneficiar do seguro-desemprego. Mesmo na questão da pensão das famílias, a gente vê que, em alguns casos, as pensões, elas favorecem, em alguns casos, não estou falando que são todos os casos, viúvas que estão em totais condições de trabalhar, de retomar uma vida produtiva. Né? Uma viúva de 20, 25, 28 anos de idade, eu entendo que não tem por que receber uma pensão vitalícia. Tem um desequilíbrio como viúva. Nesses benefícios. Então, eu acredito que alguns ajustes sejam possíveis com relação a esses benefícios. Eu não sei em que medida, eu também não sou a favor de sacrificar trabalhadores que, de fato, necessitem de seguro-desemprego ou de pensões. Mas eu acredito que aí hajam espaços para alguns ajustes.
Pelo lado das receitas, você veja que o setor privado reclama, obviamente, com aumento de impostos. O que se comenta é que, olha, novamente os ajustes vão ser feitos também pelo lado da receita, ou seja, taxando mais o setor produtivo. Eu acho ruim, não porque isso vai machucar o bolso de empresários, mas porque isso vai inibir investimentos, isso vai inibir lá na frente a geração de novos empregos, isso vai inibir lá na frente a geração de mais renda. Então, o ajuste pelo lado das receitas também é um ajuste problemático do ponto de vista do trabalhador também, não só do ponto de vista das empresas. Então, essas considerações eu acho que têm que ser colocadas na mesa na hora de se pensar no ajuste. E eu acho que outras condições são necessárias para a retomada. Eu já vinha falando anteriormente que a questão da insegurança jurídica é alguma coisa que afetou, de fato, as decisões de investimento ao longo dos últimos anos. Então, o setor privado, uma vez que ele é necessário para a retomada do investimento, ele tem que ser atendido em termos de segurança jurídica. Não estou dizendo que tenha que ser um modelo que vá favorecer radicalmente o setor privado em detrimento de outros setores, como setores de trabalhadores, por exemplo. Mas eu estou dizendo que segurança jurídica, você ter ideia do que vai acontecer no longo prazo com relação às regras do jogo, é fundamental para a retomada do investimento. A gente vai fazer uma breve pausa e depois a gente volta com essa discussão já das medidas no Congresso. Você vai ver a seguir. O presidente Dilma Rousseff encontra dificuldades para aprovar o ajuste fiscal no Congresso. O ajuste fiscal não depende apenas da presidente Dilma Rousseff e da equipe econômica. As medidas provisórias editadas pela presidente ainda precisam de aprovação no Congresso. As decisões valem por 60 dias, mas depois desse período passam pela análise dos parlamentares. Só assim elas realmente entram em vigor. Nós voltamos a conversar agora com o economista do IBMEC, Mauro Rochlin, e o professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Ricardo Ismael. Professor, o governo está fazendo um grande esforço para aprovar essas medidas e até o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, entrou nas negociações do Congresso. Qual a melhor forma de convencer os parlamentares da necessidade desse ajuste? Veja, a gente que é cientista político, a gente termina observando outras questões que têm que ser aqui ditas para que o telespectador possa compreender. Há um problema na articulação política do governo Dilma. No início do mandato, por alguma razão que ainda não está muito clara, a avaliação do governo é que deveria reduzir o peso do PMDB nessa coalizão e, portanto, a presidente Dilma indicou para o Ministério das Cidades o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e para o Ministério da Educação, o ex-governador do Ceará, Cid Gomes. A intenção era de tentar criar um outro polo dentro do Congresso Nacional, com o PROS do Cid Gomes e com o PSD do Kassab, para tentar enfraquecer o PMDB. Só que essa manobra ela fracassou, não conseguiu impedir a eleição do Eduardo Cunha, terminou o atrito entre Cid Gomes e o próprio Eduardo Cunha, levando o Cid Gomes à demissão, e o desfecho é agora a substituição do Pepe Vargas, que era o ministro responsável pela relação institucional entre o Executivo Federal e o Congresso, a sair, e o Michel Temer, vice-presidente, vai assumir, portanto, a articulação política. Ou seja, finalmente, depois de 3 meses de governo, a presidente Dilma se convenceu que não há outra alternativa a não ser entrar no entendimento com o PMDB, porque senão o ajuste fiscal não sai, porque o PMDB controla as duas casas, o Senado e a agenda do Senado e a agenda da Câmara, portanto, se for brigar ou for priorizar uma briga com o PMDB, o ajuste fiscal fica parado. E então, as medidas provisórias são a melhor forma? E, portanto, a questão da medida provisória é uma questão mais delicada, porque, como você colocou, ela tem um prazo de 60 dias, mas ela tranca a pauta e tem que ser votada pelo Congresso. Então, nesse caso, já disse, a medida provisória não são medidas, são medidas controversas, porque eu concordo com o professor Mauro que tem que haver alguns ajustes, por exemplo, na questão do seguro-desemprego e em outras coisas, mas esse tipo de mudança vai ao encontro do que foi dito na campanha e sensibiliza principalmente os trabalhadores que num período que você está caminhando para uma recessão, é evidente que a alteração no seguro-desemprego pode ter aí algum problema de quem arrumar um emprego agora e for demitido logo na frente. Então, acho que esse é um ponto político, ou seja, se você não tiver uma boa articulação política, você trava
a votação dentro do Congresso Nacional e isso atrapalha uma aprovação rápida do ajuste. Mas eu diria que, vou colocar outro ponto na mesa também que é importante. O governo também erra, ao meu ver, porque ele não está dando demonstração para a sociedade que também está fazendo alguns sacrifícios. Por exemplo, ele manteve 39 ministérios. Você tem 23 mil cargos comissionados dentro do governo federal. Ou seja, o governo tem uma máquina eleitoral pronta para atuar em 2016 e 2018 que não está desmobilizada. Isso para não dizer que com 39 ministérios é difícil um presidente da República sequer receber os 39 ministros durante um mês. Então, eu diria o seguinte, o governo que está pedindo sacrifício para a indústria, está pedindo sacrifício para a dona de casa que tem que pagar uma conta de luz maior, porque há um aumento cavalado da conta de luz, está pedindo, inclusive, mudanças e apoio dos parlamentos para mudança nas leis trabalhistas, ele não dá o exemplo de fazer algum tipo de economia e principalmente de racionalização na estrutura governamental. Continua sendo mantido 39 ministérios e 23 mil cargos comissionados. Eu queria pegar essa comparação que você faz do governo com a população e passar para você, Rochlin. Como o governo vai conseguir convencer a população da necessidade do ajuste? Porque a gente falou do convencimento dos parlamentares. E agora o governo, como ele consegue convencer a população da necessidade? Bom, eu acho que ele não vai conseguir, simplesmente. Mas o que ele poderia fazer, a meu ver, para buscar esse convencimento? Eu concordo com o professor Ismael quanto ao seguinte. Ele deveria dar o exemplo. Por mais que ele alegue que desmobilizar meia dúzia de ministérios não representaria uma redução substantiva de despesas, o exemplo seria emblemático. Então, isso é fundamental. Se ele começasse a mostrar, a partir do seu próprio gasto, uma outra postura, seria mais fácil o convencimento. A população não tem uma ideia técnica, digamos assim, com relação à necessidade de ajuste. Não está claro para a população por que o governo tem que economizar. Qual é o efeito disso? Quer dizer, o efeito que se vê mais imediatamente parece ser um aumento de preços, principalmente a partir do aumento de combustíveis e energia elétrica, e só. Quer dizer, para a dona de casa, o ajuste fiscal representa preços mais altos. Quer dizer, não fica claro. Falta informação e faltam exemplos. Basicamente isso. E Ismael, depois da crise econômica mundial de 2008, os países europeus adotaram, quer dizer, alguns países como Grécia, adotaram medidas de austeridade. Qual é o limite da população brasileira? No caso europeu, houve manifestações na Grécia e em outros países. Qual é o limite da população brasileira? Até onde ela aguenta esse corte de gastos? Essa é uma questão importante, né? Vamos lá. Eu acho que, queria só distinguir, né? Eu acho que o Brasil é um caso diferente da Grécia, felizmente, né? Felizmente, a gente tem um caso bem diferente, nós temos reserva de 370 bilhões de dólares, enfim, temos uma outra... hoje estamos em outro lugar, em outro patamar diferente da Grécia, que já disse, deve a bancos europeus, tem que pedir dinheiro emprestado à FMI, a Banco Europeu, portanto, aí tem lá as regras dessas instituições obrigando a esse plano de austeridade. O Brasil não está submetido a nenhum tipo de alguma medida que está sendo obrigada pelo FMI ou por organização internacional. O ajuste tem que ser feito por nós mesmos. É evidente que tem agência de classificação de risco que pode derrubar o grau de investimento. Talvez seja a única restrição que o Brasil tem que tentar ficar atento, porque senão vai pagar talvez um preço caro pela perda do grau de investimento. Fora isso, o ajuste depende de nossa capacidade de conseguir fazê-lo. Bom, nesse caso, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Há um espaço menor, o grau de liberdade que o governo Dilma tem hoje é muito menor de, por exemplo, o ajuste que o presidente Lula fez em 2003. Porque foi feito um ajuste em 2003, porque a inflação tinha disparado, o dólar tinha disparado em 2002, em função até de um receio do que é que o PT e o presidente não pudesse fazer na política econômica, mas com a indicação do Meirelles para o Banco Central e do Palocci para o Ministério da Fazenda, e depois as medidas foram adotadas, o mercado se tranquilizou. E ali foi feito um ajuste durante aquele ano. Mas havia o quê? Um capital político muito grande do presidente Lula, que tinha sido eleito e não surpreendeu, vamos dizer assim, o mercado financeiro, mantendo a política econômica que vinha de Malan e Armínio Fraga. O capital político da presidente Dilma é muito menor, né? Ela começa o segundo mandato com uma avaliação, uma popularidade muito embaixo.
Então isso também dificulta, vamos dizer assim, um prolongamento dessa austeridade. O 2015 você tem uma recessão contratada, seja porque a taxa de juros está em 12,75% ao ano, seja pelos cortes de investimentos públicos que estão sendo colocados agora à prática pelo ministro Levy. Portanto, o 2015 está perdido. Evidentemente, o governo, se mantiver esse tipo de ajuste por mais tempo, pode comprometer 2016, que seria um ano de eleição. Acho que o governo deve tentar já começar a pensar, e eu acho que tem gente já pensando, o ministro Nelson Barbosa tem dito isso, que a partir do terceiro semestre, o último semestre do ano, começar a tentar voltar a uma agenda positiva para o crescimento. Mas eu acho que o seu ponto é importante. O grau de liberdade da presidente Dilma é menor do que tinha Lula em 2003. Portanto, as medidas de austeridade não podem ser muito intensas e prolongadas, porque isso pode afetar ainda mais a popularidade do presidente Dilma. A gente retoma esse ponto no próximo bloco. No próximo bloco, quais são as perspectivas para o futuro da economia brasileira? A estimativa para esse ano é de retração. O Banco Central prevê que a economia vai encolher 0,5%. Segundo o IBGE, nos últimos 12 meses a inflação acumulada chegou a 8,13%, acima do teto da meta. Fevereiro também não foi bom para os trabalhadores. A taxa de desemprego aumentou e agora é de 5,9%. Nós voltamos a conversar com o economista do IBMEC, Mauro Rochlin, e o professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Ricardo Ismael. Rochlin, esses resultados negativos são consequência de um ajuste ou de uma política econômica praticada pelo governo nos últimos anos? Não, sem dúvida que é resultado do que foi feito nos últimos anos. O ajuste ainda não aconteceu. De fato, as medidas relativas ao ajuste fiscal estão por acontecer ainda. Então, por uma questão cronológica, não se pode apontar o ajuste como causa de um efeito que o antecede. Então, sem dúvida nenhuma... E quais são essas causas? Uma política macroeconômica cheia de equívocos. Tem uma política de juros equivocada por parte do Banco Central. O Banco Central demorou a aumentar juros quando tinha que aumentar juros, diminuiu os juros de uma maneira excessiva diante do quadro de inflação então vigente. A questão fiscal também foi mal conduzida, o governo se endividou excessivamente nos últimos 4 anos, a dívida pública subiu 10 pontos percentuais. Hoje temos que fazer o ajuste exatamente porque o desajuste aconteceu ao longo dos últimos 4 anos. Então, esses problemas que foram criados com relação à política fiscal, uma política monetária frouxa e também mudanças de marcos regulatórios que geraram insegurança jurídica, eu acho que marcam esse conjunto de desacertos que levaram à necessidade do ajuste fiscal. Ismael, eu queria retomar um ponto que a gente já discutiu no bloco anterior. O ajuste fiscal, segundo o Rochlin, foi necessário ao meio. Esse ajuste fiscal, ele prejudica, ele atinge tanto como foi discutido o mercado quanto a população. Quem está mais prejudicado? Esse é um cálculo que precisa ser feito. Veja, o ajuste fiscal não é neutro, né? Quer dizer, ele, na verdade, você vai tomando uma série de medidas, acho que o professor já colocou muito bem, do lado da receita, e aí aumento de impostos, no lado da despesa, corte de gastos, e certamente nos próximos dias a gente vai saber quais serão os cortes para o orçamento de 2015, do Orçamento Geral da União. E, evidentemente, que pouco a pouco, com todas essas informações, você vai vendo qual foi, vamos dizer assim, a direção, as escolhas que o governo fez em relação ao ajuste. Nesse caso, eu sempre digo o seguinte, os grupos que podem ser atingidos têm que se mobilizar, né? Eles têm que tentar buscar agora se mobilizar para defender. Outro dia eu vi que o Educafro, do Frei Davi, ocupou lá a portaria do Ministério da Fazenda, dizendo que é importante que o governo continue financiando
o acesso aos negros e pessoas de baixa renda ao ensino superior. Isso era, na minha opinião, uma crítica aos cortes que estão sendo promovidos nesse programa do FIES. E essas manifestações, o senhor acha que refletem já que o limite da paciência da população brasileira? Ainda não estão falando ainda vamos dizer, eu estou dizendo que os grupos, a indústria, por exemplo, a indústria, evidentemente, que quando agora vai se reduzir as desonerações, ela reage. Isso pode afetar ainda mais o emprego lá na indústria, já que esse ano é um ano de recessão e se a mão de obra, o custo da mão de obra fica mais caro, pode haver mais demissão. O que eu estou dizendo é o seguinte, esse é um ano difícil, porque de alguma maneira a gente está dentro de um momento, outro, que tem duas coisas, eu acho que o professor já colocou aqui muito bem. De um lado, você precisa voltar a equilibrar as finanças públicas, que estão muito desorganizadas. No final do governo passado, no ano passado, você deve se lembrar que o Congresso teve que votar uma flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, porque senão o governo não teria cumprido a meta que ele mesmo estabeleceu no orçamento de 2014. Se não houvesse a flexibilização, a presidente estaria infringindo a própria lei de responsabilidade fiscal. Então, o passado é muito ruim para a questão das finanças públicas, tem que arrumar a casa. Mas a questão é tentar agora pensar um modelo de desenvolvimento do país, que o Brasil volta a crescer 3%, 4% ao ano, porque senão você começa a comprometer o financiamento dos serviços públicos, a manutenção dos programas sociais. Ou seja, para que o Brasil possa voltar a crescer, é preciso que a gente repense um novo modelo, porque o modelo anterior, baseado na expansão do consumo, baseado na questão da exportação de commodities, ele não tem como sustentar-se mais. É preciso buscar um outro modelo. Esse outro modelo ainda não está colocado na mesa. Nós estamos apenas na etapa de organizar as finanças públicas. E mesmo assim a gente tem que ver que grupos ou que setores vão ser atingidos nesse ajuste fiscal. Roxlin, o professor já disse que esse ano de 2015 as previsões não são boas. O senhor acredita que o governo pode cumprir a meta de economizar 1,2% do PIB no final desse ano? Olha, acho que sim, acho que é possível sim. Ainda que esse início de ano tenha mostrado que as contas, a execução do orçamento tenha sido muito ruim nos 2 primeiros meses do ano, acho possível. Mas lembro que a meta para o ano que vem já está colocada, ela é de 2% do PIB. Então você tem dúvidas com relação a 1,2% do PIB como meta de superávit primário, eu coloco essa dificuldade maior já da meta do ano que vem de 2%. Eu acredito que é factível, eu acho que é um número factível. Se a gente chegar próximo a isso e persistir na postura de buscar o reequilíbrio, já aponta para o mercado uma outra situação. Agora eu queria chamar a atenção que o professor Ismael já mencionou, ele falou sobre um novo modelo, quer dizer, ainda não está na mesa um novo modelo. Eu vou discordar dizendo o seguinte, discordar em termos, porque realmente não está colocado claramente qual é o novo modelo, mas você já tem indícios a respeito. Por exemplo, o modelo baseado no consumo ele é insustentável. Por que é insustentável? Porque para isso precisa se aumentar a renda. Para aumentar a renda precisa se aumentar emprego. E nesse momento, nessa conjuntura, não é o que se espera. Mas o que é possível se esperar é que o investimento passe a ser o novo motor do crescimento econômico. E eu acho que há espaço para isso. Você pode questionar o seguinte, como há espaço para investimento se a gente fala em recessão? Quem vai investir num cenário de recessão? A resposta é, o setor de infraestrutura é um setor hoje carente, é um setor que tem demanda reprimida. Então, se o governo estimular investimentos nesse setor através de concessões, ele pode ver que o setor privado vai atender no sentido de atender, obviamente, os seus próprios interesses, mas que seria de aproveitar um espaço produtivo ainda carente. Então, eu acredito que haja indícios e há boas chances de que o modelo contemple o investimento como o motor do crescimento, mais especificamente o investimento nos setores de infraestrutura podem ser contemplados. A gente vai terminar o programa aqui. Muito obrigado, Ismael. Muito obrigado, Roxlin, pela participação. Hoje nós ficamos por aqui, mas se quiser contribuir com a sua opinião, é só ligar para o número 3527-1143 ou então acesse o site www.puc-rio.br/TV PUC-Rio. Lá você encontra este e outros programas produzidos pela PUC. Nos acompanhe também no Facebook, Instagram e YouTube. Muito obrigado pela companhia. E na semana que vem, não perca um novo contraponto para você. Até lá!